Vocês? Bom, gente, hoje nós vamos dar continuidade aqui no processo da evolução molecular, né? Através das teorias de Big Bang, da ciência e também da nossa organização celular. Então, na última aula, nós paramos aí na página 10, né? Onde nós estamos falando de alguns experimentos para comprovar aí a teoria da biogênese. Nessa página 11, nós vamos falar um pouquinho sobre as teorias de Oparin e Haldane. Essas duas teorias, gente, elas trazem algo muito importante para todos nós, seres humanos, porque foi baseados em diversos estudos, né, através aí da transformação química que ocorreu na água nos oceanos. Então, através de diversos estudos, foi comprovado que dentro dessas estruturas, né, do surgimento da vida, né? Então, automaticamente era necessário que tivesse aí dois tipos de componentes, né? Então, os compostos inorgânicos e os compostos orgânicos, para que houvesse aí o processo do surgimento da vida. Então, os compostos inorgânicos, eles são sempre obtidos, né? As suas substâncias sempre vêm do processo de origem mineral. Já as substâncias orgânicas, galera, ela representa aí a função, né, que vai sempre lembrar aí a composição de um elemento químico, como por exemplo o carbono. Então, envolvendo todos os processos biológicos. E dentro de um sistema, de um corpo, nós temos aí os compostos orgânicos e inorgânicos, aonde eu vou ter a presença, galera, do metabolismo celular. Então, através dessas composições, eu vou ter o metabolismo celular, que é o conjunto de processos químicos, né, que ocorrem nos organismos vivos. Então, através de diversas pesquisas, foi comprovado que sem esses compostos orgânicos e inorgânicos dentro do metabolismo, era praticamente impossível que houvesse vida, né, como nós conhecemos hoje. Então, para finalizar esse processo, houve um outro químico, né, outro cientista, que resolveu trabalhar com o processo desses compostos orgânicos e inorgânicos. Então, ele preparou um experimento, né, que ficou conhecido como experimento de Miller, aonde ele utilizou aí essas teorias de Oparin, né, e automaticamente ele criou, né, condições, principalmente que ele acreditava que existisse na Terra primitiva. Então ele construiu um aparelho de vidro. Dentro da sua composição, ele acrescentou lá, ele colocou o gás oxigênio puro, né, logicamente. E ele fez com que esse processo tivesse a presença de temperatura. Então nós conseguimos visualizar que na imagem 1 aí nós temos o Biquin de Bunsen, aonde ele vai estar aquecendo essa água, né, para que haja aí totalmente a queima desses micro-organismos que talvez esteja presente dela. No segundo, gente, nós conseguimos perceber que quando você aquece a água, há o processo aí de evaporação. Então, ocorre a vaporização da água. A partir deste momento, galera, nós temos lá na imagem 3... fontes de calor, né? Então, nós temos aí como se fosse descargas elétricas que a Terra tivesse sofrendo. E no 4, nós temos aí a mistura de gases que provavelmente acontecia lá na nossa Terra primitiva. Na imagem 5, nós temos o vapor de água, né, que está sendo aquecida aí através do bico de Bunsen e que está passando por esse processo de resfriação, aonde ela vai entrar em contato com essas moléculas que passaram por essa descarga elétrica. Automaticamente, gente, forma aí essa mistura no recipiente que está aí o número 6. E depois de analisar todo esse processo, foi verificado, né, que dentro daquele líquido existia, né, os processos aí de componentes inorgânicos e orgânicos. Então, foi encontrada aí a sua obtenção de aminoácidos e alguns tipos de ácidos, né, que acredita-se que naquela época tinha em abundância aí nos oceanos, ok? E aí, pessoal, depois de algum tempo, veio um outro grupo, né, de cientistas, aonde eles mudaram um pouco a teoria,
Até então, né, a teoria da biogênese, que vários cientistas aí defenderam, outros não, mas até então não era algo que se acreditava e nem sequer imaginava. Então, chegou a hora aonde veio outro tipo de contextualização desse processo aí de movimento, de surgimento da vida na Terra. Então, foi quando um grupo apresentou a teoria chamada de panspermia cósmica, né? Então, eles alegaram que a Terra primitiva, ela recebeu aí vários meteoros, né? Então, foi uma agressão de meteoros e outras partículas, né? Uns com tamanhos maiores do que o outro, que veio aí tomar a Terra. Então, durante muitos e muitos anos, a Terra ela foi bombardeada, então teve o aquecimento, né? A sua temperatura era altíssima e depois, logo em seguida, veio o resfriamento. Então, eles acreditam que esses meteoros que caíram na Terra, né, vindo dos espaços, né, então meteoros, asteroides, cometas, eles trouxeram consigo partículas, né, partículas que faziam todo o processo de surgimento da vida na Terra. Então, eles acreditavam que esses meteoros tinham vindo de outro lugar, já com essas substâncias, né? Já com os aminoácidos, já com os ácidos, e que ficou reservado e ficou armazenado aqui na nossa Terra. E depois do processo de resfriamento, houve aí o surgimento da vida, principalmente nos oceanos. Então, eles acreditam que a principal função, né, do surgimento da vida na Terra, na verdade, foi colocada, né, e foi elaborada através aí dos meteoros que se chocaram aí contra a Terra. Então, automaticamente, nós temos aí até um museu lá nos Estados Unidos, né, com vários, né, meteoros de diversos tamanhos que foram achados aí durante diversas pesquisas aí no nosso solo geográfico, tá bom? Além da panspermia cósmica, nós temos aí algumas religiões, né, alguns tipos de culturas que acabam defendendo a sua tese em relação ao surgimento da vida. Então, a história aqui, ela tenta colocar um pouco, né, de cada cultura, de cada crença, para tentar compreender um pouco como que seria, né, o surgimento da vida. Então, tem a parte científica, mas também tem a parte religiosa. Então, aqui nós temos as ideias do criacionismo, tá? Então, o que são criacionistas? São um povo, né, um conjunto de pessoas, né, que acredita que Deus criou tudo o que tem na Terra. Então, ele fez todo esse processo de formação e surgiu aí a vida, né, os seres vivos, e surgiu o mundo como nós conhecemos, né? Surgiu o nosso sistema, o nosso corpo celeste, que é a Terra. Então, automaticamente, nós temos a teoria do criacionismo, aonde Deus, ele é autor e responsável de todas as coisas. E também nós temos outras crenças, né, ligadas a culturas, como, por exemplo, o mito do chinês, né, Panku, os deuses da Grécia também, que tinham lá os seus processos religiosos, os orixás, né, dos africanos. Nós temos aí um outro tipo de crença, né, que tem a sua teoria em relação ao surgimento da vida, que é o judaico-cristão. E também nós temos aí diversos tipos de populações, de religiões que acreditam nesse processo de uma outra forma, né? E a apostila trouxe para vocês aqui um texto que foi escrito aqui em 1994 por Martins Roberto de Andrade, aonde ele conta aqui como que os povos indígenas, né, acreditam no surgimento da vida na Terra. Então, na nossa videoconferência, nós assistimos, né? Nós falamos bastante sobre esse texto, aonde ele conta a história do surgimento da vida na Terra, usando aí, gente, figuras indígenas que se tornou algo muito importante, como se fossem ídolos para eles, né? Então, ele diz assim: no princípio, contam, havia só água, céu. Tudo era vazio, tudo noite grande. Um dia, contam, Tupana desceu de cima do meio do vento grande, que já queria encostar a água, não saiu no fundo e uma terra pequena pisou nela. Nesse momento, só apareceu no tronco do céu. Tupana olhou para ele. Quando o sol chegou no meio do céu, seu calor rachou a pele de Tupana.
A pele de Tupana começou logo a escorregar pelas pernas dele abaixo. Quando o sol ia desaparecer para o outro lado do céu, a pele de Tupana caiu do corpo dele, estendeu-se por cima da água para já ficar terra grande. No outro sol já havia terra, ainda não havia gente. Quando o sol chegou no meio do céu, Tupana pegou em uma mão cheia de terra, amassou bem. Depois fez uma figura de gente, soprou-lhe no nariz e deixou no chão. Essa figura de gente começou a engatinhar, não comia, não chorava, rolava à toa pelo chão. Ele foi crescendo e ficou grande como Tupana, ainda não sabia falar. Tupana, ao vê-lo grande, soprou fumaça dentro da boca dele, então começou já querendo falar. No outro dia, Tupana soprou também na boca dele, então contam ele falou. Ele falou assim: como tudo é bonito para mim. Aqui está a água como hei de esfriar minha sede. Ali está fogo do céu como hei de aquecer meu corpo quando ele estiver frio. Eu hei de brincar com a água, hei de correr por cima da terra, como o fogo do céu está no alto. Hei de falar com ele aqui de baixo. Tupana contam, estavam junto dele, ele não viu Tupana. Então aqui, gente, é um processo, né, que envolve aí toda uma cultura e também uma religião, aonde eles utilizam nomes, né, de pessoas que são muito importantes para eles, que marcaram de certa forma a sua história, e eles representam aí através desse texto como eles acreditam na evolução, como eles acreditam na distribuição da vida na Terra e também no nosso universo. Então, para cada cultura, para cada religião, nós temos uma forma aí de colocação de vida, né? Nem todos acreditam na teoria do Big Bang, na formação da teoria da biogênese, mas muitos acreditam aí na teoria do criacionismo ou em outro tipo de teoria. Tá bom, galera? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá bom, galera? E nós vemos na nossa próxima videoconferência.